Boa noite a todos. Fico feliz com a presença de vocês por aqui. Hoje nós estamos começando. Olá, tudo bem, Elaine? Do Joia. Hoje nós estamos começando um programa de entrevistas que chama Desafios na Saúde. Esse programa de entrevistas com profissionais que são profissionais de sucesso na área da saúde. E a nossa primeira entrevistada, convidada de hoje, é a professora doutora Cássia. Quando a gente começa já a falar do currículo que ela traz, já dá para imaginar qual foi o percurso que ela passou esses anos todos para chegar onde chegou. Mas só ela é que conhece essas histórias de fato. Né? Então, ela é doutora e mestre em Clínica Odontológica pela Universidade de São Paulo, com ênfase em periodontia. Ela foi bolsista do governo japonês para intercâmbio na Okayama University, bolsista também do governo alemão na University of Heidelberg. Hoje é professora dos cursos de laser na Faculdade São Leopoldo Mandique e também uma empreendedora que é sócia do All Laser, né? Cursos. Cássia, muito obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui conosco hoje, compartilhando as suas experiências com outros profissionais da área da saúde. Então, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho para a gente, né, da sua história. Começou a decisão para ir para a área da saúde? Por que você escolheu odontologia? E contar como é que você chegou até aqui. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite, Elaine, eu fiquei lisonjeada. Eu falei, nossa, uma amiga de longa data, né, dos tempos de periodontia lá da USP. Mas eu fico muito feliz em poder conversar e ter essa oportunidade de, honestamente, falar de algo não técnico, né? O técnico a gente sabe muito bem. O técnico, a gente está na faculdade, a gente lê artigo, mas e para chegar pós-técnico, né? Então, eu acho que é muito importante essa possibilidade de abertura, né, que você está dando para os profissionais. E falando um pouquinho sobre a minha história profissional, eu vou falar a verdade, né? Porque aqui a gente não vamos mentir, né? Mas eu escolhi a odontologia porque, na verdade, mesmo eu não tinha um sonho de ser dentista, mas na verdade por exclusão, porque eu falei, olha, eu não vou para a área de exatas, porque matemática não é minha área, não vou para a área de humanas, e eu falei, vou para a área de saúde. E eu comecei a fazer o curso de odonto sem muita pretensão, né? Sem muita paixão. Só que logo no segundo ano da faculdade, eu comecei a fazer várias iniciações científicas, várias monitorias, e aí eu acabei me encontrando, né? Porque eu acredito que a questão de você estar na área da saúde é a questão de ajudar o próximo mesmo. Seja você um médico que está na UTI, seja você dentista agora, né, na linha de frente também, auxiliando as sequelas do Covid, tanta gente vindo pedir auxílio que perdeu o olfato, perdeu o paladar. Então, eu assim, me encontrei nessa missão nobre que a gente tem, né? Seja um psicólogo, um enfermeiro, eu acho que a área da saúde, cuidar do ser humano, é uma coisa muito forte e muito missão mesmo, né, de vida. Eu acho muito bacana. E depois da odonto, fiz odonto, faço questão de falar que fiz odonto numa faculdade particular, lá em Barretos, só que eu tinha o sonho, sim, de fazer um mestrado numa faculdade pública, e fui, sim, para a USP, lavar instrumental por 2 anos, e falei, gente, vamos lá, ser estagiário. Não, é só gente da casa que pode prestar prova, Cássia. Quem não fez graduação na USP não pode. Então, eu fiquei lá lavando instrumental, auxiliando, até poder prestar prova e comer essa grama, né, Elaine? Que a gente já sabe bem.
para depois passar na prova e seguir essa carreira mais acadêmica, e aí as questões de bolsa, as oportunidades de convivência na periodontia fora do país, eu acho que contribuíram muito também para a minha formação. E o empreendedorismo também, né, que veio numa parte depois da formação técnica, assim. Então, assim, a odontologia ela não era a primeira escolha, mas de Não, repente você exatamente o seu sonho, era o que você queria. exatamente, exatamente. E enfrentar esses desafios, né, não é fácil. Você ter que muitas vezes, você comentou, foi lá lavar instrumental para ir em busca do meu sonho. Mas Sim. você estava lá e você conseguiu, fez o mestrado, fez o doutorado, se tornou docente. E me diz uma coisa, durante esse processo todo, né, que você vivenciou, você teve diversos desafios, com certeza, na sua carreira. Se Sim. hoje você tivesse que pensar em qual foi o seu maior desafio que você enfrentou durante todo o seu processo, né, de crescimento profissional, qual seria? Olha, eu acredito que dentre os maiores desafios que eu já tive, eu acho que o desafio maior é a sociedade cobrando um retorno depois de ter amigos que fizeram faculdade comigo e falaram, Cássia, o que você está estudando? Quantos milhões você está ganhando por mês aí? Então, foi a cobrança. Eu acho que a sociedade assim cobra. Namorou, casou, teve filho. Ah, por que você não vai ter dois? Então, eu acho que na vida profissional também, infelizmente, quando a gente é muito novo, a gente acaba sucumbindo a esses padrões fechados que a sociedade pede. E assim, como que você fez um mestrado e um doutorado na USP e você não está ganhando rios de dinheiro? Então, acho que esse foi um dos meus maiores desafios, porque eu precisava fazer a conversão. Hoje que eu trabalho com marketing digital, tudo, eu sei que o endpoint, o final, o desfecho qual que foi a taxa de conversão? Então, qual que era a minha taxa de conversão com um título de mestre e doutora numa faculdade pública? Quase zero. Então, mas eu tinha muito na cabeça, né, o que o meu pai falava, que fala até hoje, né, com certeza é um dos meus maiores gurus, ele falava, Cássia, dinheiro é consequência. Então, Sim. eu sempre pensava, gente, se eu for atrás do dinheiro, só pensando em dinheiro, a gente sabe que se a gente só pensar em dinheiro, a coisa não flui. Então, o que aconteceu na época, né, eu até pedi ajuda aí da Elaine, acho que faz uns 20 anos, e faz uns 20 anos, faz acho que uns 20 anos, sim. Mas Faz uns 10, não fica mais assim, vai, cara. verdade. Então, a gente estamos até com filtro aqui, né, Elaine? Ah, tá tão bom, ótimo. Isso a gente não conta. Mas, enfim, na época eu não tinha noção, mas eu lembro que a Helene chegou a fazer uma visita no meu consultório e até eu não esqueço, né, Helene? Eu lembro que você sentou na sala de recepção para ter a visita, estava sem a capinha, ela falou, ó, gente, tá sem a como pode um negócio desse? O paciente está olhando, né? Revista desatualizada. Então, eu tive isso na faculdade? Não, não tive. Isso importava no meu desfecho final como profissional? Total. Hoje eu tenho noção que você pode ser pós-PhD em Harvard, só que, gente, se você não tem o mínimo de noção do geral, do contexto, de marketing, de gestão, não adianta. Não adianta, né? A gente teve vários exemplos assim no decorrer da vida acadêmica que também a gente aprende, né? Eu via professores titulares que tinham, assim, muito sucesso na vida profissional e financeira, afinal a gente vive no mundo capitalista, e outros com a mesma capacidade acadêmica total dependente de um salário muito baixo. Então, eu acho que, focando na sua pergunta, o meu maior desafio foi fazer essa conversão do conhecimento
né, do capital intelectual em capital financeiro. Foi um desafio muito grande, assim, porque eu não conseguia enxergar nada além de artigo científico, e artigo científico não convertia em paciente, e nem em pagamento de conta, né, na verdade. Conseguiu, né? Você não só conseguiu, como foi além, né? Então, assim, conta pra gente, como é que você fez isso? Eu acho que a questão maior foi também a perseverança, né, de acreditar, de acreditar. Eu falei, eu vim de uma cultura também, os japoneses têm essa cultura de estudo, enfim, assim como várias outras culturas, os alemães, os judeus, que têm essa importância na educação, né? E eu sempre ouvia também, olha, você pode ficar sem casa, sem carro do ano, sem bolsinha da moda, mas se você tem um capital intelectual, isso ninguém tira de você. Então, é um bem totalmente, vamos dizer assim, que é um bem perpétuo, né? É um bem perpétuo. Então, eu acho que, com certeza, eu acabei investindo na questão de capital intelectual e depois na questão de usar esse capital intelectual para gestão, para o empreendedorismo, para poder disseminar, na verdade, ajudar a disseminar um conhecimento, né, seja na periodontia ou seja na parte da laser terapia. Conta pra gente como é que nasceu a All Laser. Ah, vou contar, verdade. Ao laser, na verdade, eu tinha acabado o doutorado, eu não aguentava mais, que os professores de periodontia não me ouçam, mas eu não aguentava mais ver Complexo Vermelho, o artigo do Sokansky, Rafagi. Eu falo, meu Deus, eu preciso sair desse mundo placa bacteriana. E aí eu tinha várias amigas que falaram, Cássia, vai fazer um curso de design interiores. Eu falei, não, gente, também não é para tanto, não vai dar. Então eu vou fazer o seguinte, vou procurar algum curso que agregue o que eu já faço. E aí, como eu estou em Campinas, eu fiz o curso na São Leopoldo Mandic, numa das primeiras turmas, acho que foi uma da primeira ou segunda turma, da Daiane Menegusso, que hoje é minha sócia. E aí eu me apaixonei pela tecnologia. Por quê? Porque eu falei, gente, como que eu consigo usar uma fonte de energia luminosa, que eu tenho reação química e consegue dar uma analgesia. Então, isso abriu um novo horizonte. E aí ela me propôs, vamos fazer um trabalho voluntário? Na época, eu falei, gente, estamos aí. Nós fomos fazer um trabalho voluntário aqui em Campinas, e eu lembro que semanalmente nós ficávamos planejando ter um portal de excelência em informação em laser. Então, o projeto embrionário era fazer um site que levasse informação para as pessoas, né? Que levasse um pouco de esclarecimento sobre a laser terapia. Então, aí nasceu essa ideia, na verdade, de disseminar conhecimento. E a gente não tinha noção, com certeza, hoje, 10 anos depois, a gente não tinha noção da abrangência que ia chegar isso hoje. Então, acho que foi muito, muito feliz, porque ela também estudou, fez IPEM lá na USP, eu não a conhecia, mas são coisas do destino. A gente veio se conhecer em Campinas, e desde então a gente tem feito diversos cursos para profissionais da área da saúde, envolvendo a laser terapia. Que, aliás, com muita maestria, né, com muito conhecimento, estão trazendo a laser terapia na All Laser em diversos segmentos. Queria até te parabenizar por isso. Ah, E daí, imagina. mais um sucesso profissional, né, na sua carreira e nos rumos que você seguiu. Quando você pensa assim na profissão, na odontologia hoje, se você olhasse para quem está começando agora, né, o que você falaria? O que tem de perspectiva na odontologia para o profissional Olha, do é aquilo, né? Sempre quando eu penso em quem está começando hoje,
eu sempre penso que quem começa hoje todo mundo começa na base da pirâmide igual, né? Mas à medida que o tempo passa e você vai conhecendo um pouco mais as suas afinidades, você precisa adquirir alguns diferenciais para ir subindo nessa pirâmide. Né? Não estou falando nem na pirâmide social, não é isso, é na pirâmide profissional mesmo, de diferencial. O que você vai fazer como dentista que as outras pessoas não fazem? Então, não dá para você fazer o que todo mundo faz. Então, você já tem que construir a base, mas com certeza e pensando no que vai te fazer diferente como profissional. Então, acho que isso é... Pensando em se aprimorar e não parar nunca, né? Isso é uma característica do profissional da saúde. Parou, congelou. A gente consegue ir adiante, não consegue novas possibilidades, novas oportunidades, né? E você acha que, assim, a vida do profissional da saúde, do dentista especificamente, né, que é toda a sua história, toda a sua experiência, você acredita que a vida pessoal, ela influencia na vida profissional e vice-versa? Ou dá para trilhar a vida profissional totalmente independente da pessoal? Como é que você enxerga isso na sua vida? Olha, Elaine, é muito difícil. Eu não vou falar que é fácil, eu vou estar mentindo, né? E eu falei aqui que eu ia falar a lente da verdade mesmo, sem filtro. Então, sem filtro nenhum. Eu acho que a vida profissional e pessoal, elas precisam chegar num ponto que é o ponto mais difícil, que é o equilíbrio. Então, se tiver a balança, tiver mais pendendo para o profissional ou para o pessoal, isso acaba influenciando. Eu acho que eu lembro até de ter conversado com as pessoas mais experientes, né? Eu adoro conversar com as pessoas mais experientes assim, porque você aprende muito. E eu lembro que um dos professores falou assim: olha, Cássia, tem épocas na vida que você vai dar um sprint, né? Mas você dá um sprint profissional, aí você deixa um pouquinho a família de lado, aí você volta, porque não dá para navegar em cruzeiro a vida inteira. É impossível, porque cada hora é um desafio. A gente, como profissional da saúde, a gente tem que matar um leão por dia. Então, eu acho que sim, eu acho que influencia, sim, a vida pessoal, a vida profissional e vice-versa. Acho que o ponto mais difícil de atingir é o equilíbrio, mas, falando como mulher também, a questão toda... Eu tenho 2 filhos pequenos também, pequenos, né? Pequenos para mim, mas a Ana está com 7, o Arthur está com 10. Então, são idades que requerem atenção. Eles não estão nem aí se você tem uma live, se você tem uma aula para dar o dia seguinte. Eles querem a sua atenção. Então, assim, é um preço caro, mas eu acho que... Aí eu lembro da pirâmide de Maslow, lá, que é a hierarquia, né, das necessidades. A gente precisa de autorrealização, a gente precisa de autoestima. Então, o que te realiza? Então, te realiza ser mãe? O sonho da minha vida é ser mãe? Ótimo. Então, se você se realiza sendo mãe e deixou aquela caixinha profissional de lado, ok. Não, filho, Cássia, nem pensar, você tá louca? Hoje eu respeito, antes eu recriminava, ai, que horror, não vai ter filho, não vai aprender a ceder, a compartilhar. Não, gente, às vezes tem gente que não dá conta de si mesmo. Então, eu acredito que tem gente, olha, minha autorrealização é a vida profissional, ok. Mas quem opta pelas duas precisa estar em constante policiamento, né? Todo mundo fala que é que nem 2 bolas de cristal, que nenhuma das duas pode cair da mão. Né? Então, eu acho que existe esse intercâmbio forte entre as duas, e depende muito do que você vê como autorrealização, né? O que te traz felicidade, o que te faz feliz. Né? Até falando um pouco do que você tinha comentado para as pessoas que estão começando, será que você tem paixão pelo que você faz? Será que você vai aguentar acordar todo dia e fazer aquilo? Ou o barulhinho da caneta de alta rotação te irrita? Então esquece, ou vai fazer uma especialidade que você não usa muito alta rotação, você tem nojo. Então vai fazer uma especialidade que você não tenha que trabalhar muito com sangue, enfim, eu acho que
essa questão de você realmente se identificar, né? Hoje tem gente que mudou de profissão, minha irmã mudou de profissão agora, ela tem 40 anos, nunca é tarde, né? Meu pai tem 80, eu sei lá, vou viver 90, espero, né? Se o estresse não acabar com a gente antes, porque não adianta só comer natural, então, eu acho que é muito isso também, viu? Né, Cássia? Eu costumo falar nas mentorias, né, profissionais, eu costumo dizer assim, sucesso é uma questão pessoal. E o que é sucesso para cada um é uma percepção única. Então, é exatamente o que você falou, que para algumas pessoas o sucesso pode ser o reconhecimento profissional, o Sim, reconhecimento pelo cliente, o reconhecimento acadêmico. Para outros, o sucesso pode representar manter a sua profissão e ter uma família. Para sim, outros, a família e a vida com lazer, você ter tempo para você, fazer uma atividade física, porque isso é a percepção de sucesso daquele indivíduo. Então, como que a gente costuma entender que não existe o certo, que essa sim, percepção é única, né? E que cada um vai ter a sua. E a gente não deve se levar pela percepção do outro a respeito da nossa vida. Mas, sem dúvida, a vida pessoal e a vida profissional, elas estão interligadas. Você só vai ter o sucesso se a sua vida pessoal estiver bem e a sua vida profissional estiver bem. Seja o bem que você considere o melhor. Então, assim, é, algumas mulheres vão optar por não ser mães, mas isso é uma opção delas, sim, né? E elas vão ser muito felizes profissionalmente e vão ter uma vida familiar, vão ter relacionamentos, mas essa é a opção. E vão ter sucesso, né? Então, essa percepção é que é a diferença, né, dos indivíduos. E o que é o sucesso para cada um é único. E se a gente fica se levando pelo outro, nossa, né? Então você tem que ser um modelo que ele é sim. muito longe da realidade, né? As pessoas são reais. Eu acho que a pandemia ela trouxe um pouco desse olhar. As pessoas estiveram dentro de casa, começaram a se enxergar melhor, olhar mais para suas famílias, para os seus relacionamentos. E aí vem aquela pergunta: você acha que nessa fase mudou alguma coisa para você profissionalmente, em termos de sonhos, perspectivas, novas ideias, ou até o que você acha aceitável e o que você acha que não vale mais, não tem mais espaço na sua vida? Você acha que teve mudança? Teve mudança, teve muitas mudanças. Falando no aspecto profissional, eu acho que houve mudanças por quê? Né? Porque a gente precisou frear um pouco a vida no consultório. Eu, na verdade, por falta de conhecimento da doença, da patologia, e pela responsabilidade de ser, né, de você estar perto dos seus pais que são idosos ou dos seus filhos, eu parei um pouco de atender, com certeza. E eu vi que na percepção de professora, na verdade, você viu essa avalanche de mundo online, né? Muita coisa você consegue fazer não presencial. Então, assim, o desperdício que a gente tinha de tempo em deslocamento era absurdo, né? Sei lá, ir para uma reunião em São Paulo, sei lá, 2 horas de marginal, mais 1 hora para chegar, sendo que hoje um Zoom, Google Meet resolve. Né? Uhum. Então, eu acho que é, eu puxando o gancho dessa questão online tecnológica, tudo isso também chama um pouco de atenção para a questão dentro mesmo do consultório da influência da tecnologia. Eu estava conversando com uma pessoa, um dentista, que está fazendo um estudo, um doutorado dele em inteligência artificial na orto. E ele falou, Cássia, daqui a pouco vai ter um drone entregando pela Amazon
sei lá, de repente alguma placa, vai ser um escaneamento. Então, a gente não está longe de ter, assim, grandes saltos tecnológicos, né? Que nem a gente, né? A gente já se entregando. O meu filho não sabe o que é fita cassete, nem disco de vinil, entendeu? A menor, então, não sabe nem o que é CD. Então, num curto espaço de tempo, a gente teve uma evolução tecnológica muito grande. E eu acho que isso, a médio prazo, a curto e médio prazo, com certeza vai chegar na nossa profissão, está chegando na nossa profissão e a gente tem que estar preparado para isso. Porque não que a gente vai ser substituído por robô, longe disso, mas nós precisaremos sim agregar tecnologia em tudo que a gente faz, porque senão a gente vai ficar para trás, não tem como. Eu acho que isso é. Cássia, veio para ficar e vai ter futuro quem souber aliar a tecnologia com a humanização, porque muita gente também está deixando de lado esse lado humano, que é tão fundamental no relacionamento com as pessoas, que é uma Sim, característica do profissional da saúde, ele cuida, né? É o cuidado, é o né? cuidar. É. Só que a gente precisa cuidar do outro e cuidar da gente, né? O Sim, olhar para dentro também. E ter essa vida pessoal, tranquila, harmônica, com momentos de lazer, momentos de atividade física, momentos de passeios, de leitura. Se a gente fosse falar um pouquinho disso, que a gente está chegando já no final da nossa live, é curtinha mesmo, a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo. muito tempo, Porque eu tô com saudades, faz tempo que a gente não se vê presencialmente, né? com certeza. A tecnologia tenha vindo e substitua muitas coisas, nem sempre esse contato ele é tão presente como Sim, acontecia, né? A gente sente falta disso, mas a gente não sente falta das 20 horas semanais no trânsito, com certeza. Muita coisa assim, né? E aí, assim, se você fosse dar uma dica para quem está ouvindo a gente, para um lugar para visitar, que lugar que você indicaria? Falando de lazer, porque tem a Cássia profissional de excelência, mas a Cássia pessoa, o indivíduo que também tem a sua família, que se cuida, que sai um pouquinho. Que dica que você daria de lazer para a gente? Onde ó, visitar? Um lugar. eu moro em Campinas, né, gente? Eu agradeço muito a Deus porque é uma cidade grande, mas a gente ainda tem o convívio próximo, né, com a natureza, com a estância das águas aqui perto. Então, comentando assim sobre um lugar para visitar, eu recomendaria dois lugares, na verdade. Olambra, que é aqui perto de Campinas, é uma cidade que foi fundada pelos descendentes, claro, os holandeses, então uma cidade fantástica, que é perto de São Paulo e bem arborizada, com restaurantes ótimos e uma doceria também excelente, Zut. Então eu acho que Olambra é um lugar muito bacana para se visitar. E um outro lugar seria praia, seria um conjunto de ilhas que chama As Ilhas, que fica perto de Juqueí. E a gente às vezes pega um barqueiro e vai para lá. É um lugar que não tem nada, nem celular pega, graças a Deus. Que nem ontem, né? Tão feliz de ficar umas horas sem WhatsApp, nem acreditei. Primeiro entrei em pane, mas depois eu dei graças a Deus. Eu falei, ai, gente, não precisa responder. Coisa falou que tiraram mesmo do ar, então. E no Essa futuro, viu? é, Como foi? Todo mundo falando, nossa, é um momento que nós podemos desfrutar e trabalhar de verdade, produzir, fazer a diferença. Porque a gente às vezes fica tão conectado que perde momentos, né? Então, um sim, lugar onde o celular não pega, você tem um contato com a natureza. É um momento de gratidão, de olhar para a natureza, agradecer a Deus por estar ali. Fantástico, eu não conheço e eu vou fazer questão de conhecer. Adorei sua dica. ah, não, super.
E uma outra pergunta, um livro. Você indicaria um livro para nós lermos? Algo Eu que você até costuma eu sou ler? da. Eu tenho Kindle, né? Quem não tem Kindle, mas assim, livro, eu gosto de livro no papel, né? E esse livro chama Ikigai. Esse livro chama Ikigai, né? Os segredos dos japoneses para uma vida longa e feliz. Eu sei que tem um livro sobre os dinamarqueses, né? A minha colega de doutorado, a Priscila, está até lá na Dinamarca, mas enfim, eu acho que esse livro é super tranquilo de ser lido e ele fala realmente sobre o Ikigai, na verdade, é o que faz você levantar toda manhã. Então, todo mundo que está vivo precisa ter um Ikigai. Ou se você não sabe qual que é o seu Ikigai, você precisa descobrir qual que é. Porque senão você não vive, né? Então você precisa saber qual que é o seu propósito. Ou se você ainda não sabe, não tem problema. Não tem problema. O primeiro passo é você se conscientizar que você ainda não identificou o seu propósito, achar esse propósito, centrar para se nortear. Né? E se você permitir, Elaine, posso ler uma frase aqui dele? Claro, claro, leia pra gente. É um resumo, tá? Na verdade, mas quem puder ler. O Ikigai fala assim: vida saudável e organizada, a comida moderada, não abusar dos remédios, tentar de outras formas, tentar não se alterar por nada, exercício e diversão, pouco confinamento, muitos relacionamentos e contínua ocupação. Por isso que no Japão nem existe a palavra aposentadoria, né? Porque todo mundo tem uma constante ocupação. A gente precisa ter, senão qual que é o propósito, né? E esse propósito, ele pode ser renovado no decorrer da vida, né? Então, você tem um Sim, propósito hoje que te move e amanhã, de repente, você vai rever o seu propósito e seguir adiante. E isso é constante, né? Enquanto estivermos vivos. E aí não tem limite. Aí não tem com limite. certeza. Não tem limite nem idade. Exatamente, né? É o nosso tudo pertence a Deus. Cássia, olha, eu agradeço muito a tua presença, ter aceitado o convite. Eu sei que você é super atarefada, cheia de cursos, Não, consultório, imagina. família, e você tirou um tempinho para estar aqui conosco, para compartilhar a sua história. A gente consegue levar dessa forma para as pessoas que nos ouvem a realidade do que é um Sim, profissional da saúde cheio de desafios. Desafios para enfrentar. Às vezes o outro olha, tem percepções que nem sempre são aquelas que nós gostaríamos que tivesse a nosso respeito, não é verdade? com Fazem certeza. julgamentos e aí nós estamos lá, trabalhando, produzindo, cuidando do outro, fazendo o melhor para o outro, sem deixar de cuidar da gente, da nossa família, e encontrando esse propósito sempre, o caminho a trilhar sempre. E isso é que acaba fazendo a diferença na vida dos profissionais que acabam tendo sucesso, né? É o Ikigai, é o O buscar Ikigai. o seu objetivo de vida e seguir em frente com determinação e não parar nunca, que realmente nós não podemos parar. É sempre construir e novos horizontes à nossa frente. Com Muito certeza. obrigada, Carla. Acredito que o que você compartilhou aqui trouxe uma visão de futuro para alguns dos nossos ouvintes que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco hoje. Obrigada mais uma vez e nos vemos em breve, Com... pessoalmente. Precisa tomar um café. Campinas, São Paulo, mas É pertinho. É pertinho. pertinho. Não, mas obrigada, Elaine, pela oportunidade. Eu desejo muito sucesso nessa série de lives. Eu acho que a gente precisa tirar essa máscara de rede social, né? Eu acho que é importante, acho que por isso que a gente fala, gente, existe a realidade e existe a não realidade, o mundo fantasia rede social, e isso pode desanimar muita gente.
Então é importante essas iniciativas que nem você está tendo, o quê? De realmente orientar, de realmente fazer uma mentoria, porque às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, sim, dessa área que a gente não teve na parte técnica, assim como eu precisei. Então, eu acho que é imprescindível profissionais como você que conseguem colocar as ideias nas caixinhas em ordem e falar para onde seu barco está indo. Então, parabéns pela iniciativa, gratidão pelo convite da entrevista e desejo muito sucesso aí aos todos os seus projetos aí de empreendedorismo e mentoria. E para você também. Para os cursos cada vez mais sucesso e que a Laser venha crescer crescentemente cada vez mais, trazendo informação sobre laser para os nossos colegas da área da saúde, não apenas cirurgiões dentistas. Com certeza, com certeza. Obrigada e uma boa noite para todos. Boa Tchau, noite, Cássia. gente. Tchau, tchau. Obrigada, Elaine.